Sejam bem-vindos ao primeiro Blabla Talks, o nosso podcast. Na verdade, a gente já está falando Sejam Bem-vindos faz tempo, né? Que essa já é a nossa terceira ou quarta tentativa de fazer isso aqui dar certo. A gente teve problema com câmera, bateria de câmera, a gente teve problema com som, a gente teve problema com falta de operador, a gente teve um monte de problemas, né? A gente chegou a fazer cansado, a gente chegou a fazer feliz, espero que esse aqui saia melhor. E esse aqui é o primeiro episódio, então. E aí a gente vai falar sobre o pato do Kai, né? Então vou deixar a Luana se apresentar aqui. Então, eu sou a Luana, a gente é um casal, né? Com filho agora. Então, nosso primeiro episódio a gente quis falar sobre o relato do parto, né? A gente começou esse projeto junto, eu e o Renan, de podcast, porque é uma coisa que a gente gosta muito, faz tempo que nós escutamos, o Renan escuta muito mais tempo, e eu comecei a escutar por causa dele, e daí agora surgiu essa versão de podcasts com vídeo, a gente achou bem legal, e quis colocar em prática aqui também, né? Então, semana que vem vai ter nossos fones de ouvido. Então, semana que vem a gente vai ter fone de ouvido para todo mundo que for participar. A gente tem espaço aqui para até 4 pessoas, né? E a gente está esperando chegar um microfone que veio com um defeito, que já está sendo enviado de volta. Então, a gente vai ter 4 microfones e os 4 fones de ouvido para a gente ter o retorno, né? Que uma das gravações que a gente teve problema foi que, como não tem retorno, tu não tem muita ideia da proximidade que tu tem no microfone, então tem um monte de problemas. Mas com o retorno vai ficar bem mais fácil, até para o convidado, né? Que não está muito acostumado trabalhar com microfone, né? Não é uma coisa muito fácil para quem não conhece. E também vai ser um problema o retorno, né? Tem gente que não gosta de ouvir a própria voz, mas não tem muito o que fazer. Mas Acho vamos que ver. É mais ou menos isso. Acho que vai ser legal o nosso projeto aí, vamos colocar em Faltam alguns detalhes aqui na mesa ainda, né? A gente não tem muitas coisas ainda, né? Mas com o tempo a gente vai melhorar. Questão de iluminação também. Como é o primeiro, é legal deixar isso registrado, né? Tipo, essas questões, só pra gente lembrar no futuro. Tipo, tudo que aconteceu antes do primeiro episódio. E vamos lá, então, falar do relato do parto, que é a terceira vez que a gente vai contar a história um pro outro, né? Ideia já não tem mais toda aquela emoção, né? Mas antes a gente era, vai tentar. Tipo, como a gente vai contar aqui no ponto de vista de cada um, a primeira vez que a gente contou foi a mais legal, porque tinha coisas que eu achava que a Luana nem sabia. Só que agora já é a terceira vez que tu vai ouvir, então não vai ser a mesma emoção. Então tu vai ter que fazer meio fake aqui. Só pro pessoal não perder a empolgação durante a apresentação aqui. Não, mas vai ser legal, vai ser legal. Então, tudo começou porque a gente queria fazer uma cesárea, né? Tipo, na real, toda a gestação a gente não pensou muito o que queria, né? Se queria cesárea ou parto normal e tal. Renan sempre brincava, né? Que eu não ia conseguir fazer um parto normal, porque ele brinca que eu sou o Juquinha, que é o meu pai. E daí ele me apelida disso porque meu pai gosta de uma doença. E daí ele sempre brincava com isso. Mas, no fim, acabou que a gente teve um parto normal. E por isso Mas também não foi só por isso, né? Também teve a questão como tu não se preparou. A gente foi no pediatra e ele comentou, né? Que talvez seria bem complicado, né? Porque como o bebê, pra ele também achou grande. Na época tinha 3.200, acho, quando a gente fez o último ultrassom, né? E ele começou a falar que ia ser complicado, porque tu não estava se preparando, né? A gente não tinha nenhuma doula, tu não estava fazendo exercícios específicos para isso, então poderia ser algo bem desgastante e talvez não... Iria ser muito difícil, eu acho, pelo que ele passou, né? Então, baseado nisso, 2 semanas antes a gente decidiu, não, então vai ser parto normal. Isso. Parto cesárea, quer dizer, baseado nisso aí, né? Que até então, na verdade, a gente nem ia muito atrás de informação, não... Teve, eu acho que uma semana que tu ficou assistindo aqueles vídeos no pediatra de Caxias do Sul, né? Isso, e quando a mãe tava aqui, quando a mãe veio, a gente ficou vendo os vídeos, daí acabou vindo um vídeo no YouTube que tinha uma doula fazendo a massagem que eu acabei te ensinando lá na hora, que era a única coisa que eu sabia fazer pra aliviar a dor, né? Então, tipo, foi... Sim, mas tirando isso, a gente não buscou basicamente nenhuma informação sobre nascimento, que tem muitas pessoas que ficam meio enlouquecidas, vamos dizer assim, né? Gostam bastante, né, do assunto. Deve ser um saco, porque quando a gente falou pro médico, a gente não sabe muita coisa, não foi muito atrás, ele falou, não, isso é até bom, que às vezes a pessoa vai e começa a pesquisar na internet e vai ficar incomodando o médico ainda, né? Fica ansiosa, achando né? uma coisa que na verdade não é bem aquilo, então melhor é deixar o troço andar sozinho e deu. Pelo menos a gente teve bastante sorte com isso, deu bem certo.
Então, daí a gente acabou marcando cesárea, porque no fim eu também fiquei com um pouco de medo, porque eu parei exercício, né? Por causa do Covid, eu já tinha parado um tempo. Aí acabou que com a gravidez eu acabei não querendo ir treinar, então eu fiquei... Tu lembra quando tu tava grávida ainda? Quer dizer, mas tu não sabia que tava grávida, daí tu começou a ir na academia. Quer dizer, nós tava indo na academia e tu começou a sentir dor e tal. Eu lembro no hack, tu reclamando, daí acho que foi no outro dia que tu descobriu. Ah, sim, por isso que eu não quis treinar. Só que o médico falou que eu podia continuar treinando, até porque eu já depois treinava. Do terceiro mês, né? Na real, ele falou que eu podia continuar porque eu sempre treinei. Sim. Então ele falou que isso de terceiro mês é quem nunca treina, né? Então a pessoa tem que Eu não esperar. sei porque a Tati, a mulher do Cariani, Esperou? esperou o terceiro mês. Tem gente que espera, mas tem gente que não precisa. No caso dele, ele falou que eu não precisava esperar. Aí eu falei, vou esperar os 3 primeiros meses. Daí depois dos 3, nossa... Eu tive infecção durante a gestação, infecção ali perto do... Não sei, perto do útero ali, não, nada que influenciasse, mas isso fez eu ter dor no abdômen, né? Então eu ficava com medo que aquela dor era dor no treino, enfim, preferi não treinar. Então, além de não fazer pilates, não fazer nada, eu também não treinei. Então, ia ser muito difícil um parto normal, né? Pra quem não estava preparado, né? Por isso que a gente decidiu a cesárea. E a cesárea estava marcada pro dia 8 de junho. E o Renan sempre brincava que ele queria que o Kai nascesse no meu aniversário, que é dia 2 de junho. Dia 2. Mas isso tem um porquê disso. É questão de redução de custos. Imagina, uma festa só. Um presente só. E como ele ia ser a prioridade, então ele ia ganhar. Daí tu ia ficar pra trás. Né? É que o Renan, deixa eu contar, ele tem a mão fechada assim, ó. Se ele passar na água com a areia, aqui dentro a areia sai seca. Mas acabou que aconteceu meu aniversário, como a minha mãe já estava aqui, meus sogros também estavam esperando já o nascimento do Kai. Então acabou que teve cachorro quente, teve pão quente que a dona Rita acabou fazendo porque eu gosto. Teve bolo, que daí eu ganhei um bolo e outro eu comprei, então tinha muita coisa e eu acabei comendo muito. Eu já tinha engordado, eu engordei na gestação 20 quilos, né? Foi bastante, ainda falta perder alguns quilinhos, mas eu já perdi bastante. E naquela noite eu estava super gulosa, né? Pensando assim, nossa, depois que eu ganhar o bebê eu não vou poder comer nada por causa da amamentação e depois porque eu vou querer voltar com o meu corpo, né? Então eu comi demais. Eu comi tudo em dobro, assim. E daí a gente foi dormir, né? Não foi dormir tão tarde aquele dia, né? Não. Não sei se era 11 horas, sei lá, uma coisa desse tipo aí. Aí acabou que a gente foi dormir, eu dormi super bem, pensando, né? Tinha troca de lua ali, que o pessoal fala, né? Da troca de lua, ia ser a troca de lua pra lua minguante. Mas eu tava de boa, achei que isso não tinha muito a ver, não. E daí à noite eu comecei a ficar meio com mal-estar, assim. Achei que era por causa da comida, né? Porque eu tinha comido muito. E daí até que eu acho que eu fui no banheiro, agora eu lembrei disso. Eu fui no banheiro, daí eu voltei, deitei. Aí depois de 1 hora, mais ou menos, a bolsa estourou, assim que eu senti o flash ali. Tipo, dá um... E eu achei que a bolsa só estourava se tu tava em pé, não sei. Nunca imaginei eu estourando uma bolsa deitada, né? E a minha bolsa estourou eu meio que dormindo, assim, meio que... Tipo aquele dormir cochilado, sabe? Que não é bem dormir. Aí eu senti estourar, imaginei que era. Daí eu botei a mão no lençol, assim, tava molhado. Aí eu falei, Renan, estourou a bolsa! Daí tu acorda aquela, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí não pode? Daí tu levantou o negócio e eu olhei, não, mas isso aí não é só um negocinho. É que eu tava deitada, né? Daí Sim. Quando eu levantei, que daí começou a escorrer mais, assim, né? Aí eu falei, chama a mãe, que a mãe tava no quarto de visita. Eu pensei, era o que? Era 5 e pouco da manhã. Vou lá acordar tua mãe, mas eu tenho que chegar meio devagar, não posso chegar muito rápido, porque senão, sei lá, pode assustar, né? Chegando de madrugada batendo. Daí eu fui lá, tuque. Era Cecília. Daí eu dei mais uma cutucada, daí eu abri, daí eu falei, acho que estourou a bolsa. Eu não lembro se eu falei exatamente isso, mas foi alguma coisa assim. Estourou a bolsa. Tipo assim, meio assim, estourou a bolsa. Daí veio os dois pro quarto. Fazer uma análise, né, do que tava acontecendo. Fazer uma análise. Né? Porque daí eu achava que não. Tu achava que sim, daí chegava tua mãe com uma outra opinião. Pra se era mais tendendo ao teu lado ou ao meu lado, né? Daí a mãe, não estourou nada a bolsa. Daí eu, estourou sim. Eu tava nervosa já. Daí a mãe, calma. A mãe liga pro médico. Não, peraí. Vamos ver. Daí a gente chamou a mãe, né?
tentei ligar pra ela também, daí ela não atendeu o telefone. Daí tu ligou pelo interfone, como ela mora no mesmo prédio, né? Aí ela veio lá também, né? Sim, ela Daí veio. eu sei que eu não sei se todo mundo chegou à conclusão que era ou ficou Claro aquela que meio sim, assim. eu tinha Eu não lembro certeza direito, que porque era. foi tudo muito rápido. Eles não queriam acreditar em mim, mas eu disse que tinha estourado a bolsa e eu falei, chama o médico que estourou a bolsa mesmo. Sim, daí eu vou ligar pra ele. Se não é, né? Que fica uma coisa meio chata, né? Tu ligar de madrugada e depois chega lá, é um negócio um falso, né? E ainda que era feriado, né? Porque dia 3 era Corpus Christi, então Isso. era feriado né, no caso. E daí, meu, incomodar no feriado, né? É, tipo... daí eu liguei, ele atendeu, daí eu falei, estourou a bolsa, então pode ir lá pro hospital. Já deve estar aberto a clínica, né? Então não precisa nem entrar pelo pronto-socorro, pode entrar direto na clínica. Daí a gente foi, né? Daí a gente foi, levou, né, as bolsas que estavam já todas Já prontas. tava tudo meio preparado, né? E daí o Renan tinha comprado Só uma... esquecemos de levar comida, né? Isso depois foi terrível, mas... a comida foi um vacilo, porque a gente também não tava se preparando, né? Ou seja, a última hora que eu tinha comido e tu tinha comido era de noite. Ah, se É bem que que, eu- tu nem podia, né? Porque tu tava tendo um pato, né? Mas eu, a última hora, tinha sido lá às 11 da noite. Né? O Renan precisava comer. É. E daí, no caso, a gente foi e o Renan foi passear pela cidade, né? Porque ele tava andando de carro que nem passear, assim, num dia de boas, assim. E daí eu comecei a falar pra ele assim, Renan, tu agiliza, tu toca o pé no acelerador, porque daqui a pouco eu vou ter dor e tu não vai aguentar eu aqui dentro do carro, porque eu comecei a sentir que as contrações estavam aumentando, né? Então, daí eu falei, tu toca o pé no acelerador e vai-se embora, né? E, a gente mora em Camobi, que é um bairro de Santa Maria, e daí tem que ir até no centro, né? Que demora um uns pouquinho. 8 quilômetros, mais ou menos, eu acredito, por aí. Pra... Eu sei que a gente chegou lá na frente do... Primeiro tu passa na frente do pronto-socorro, né? Daí a gente já parou lá pra perguntar se estava aberto mesmo, né? Pra não... Porque se tu passa um pouco, daí pra voltar tem que dar um retorno grande. A gente parou lá, daí tu perguntou pra dar entrada nisso, daí eles falaram, não, já tá aberto ali. Daí eu sei que tu foi andando, como é uns 20 metros, tu foi andando e eu parei com o carro lá, já tirei as malas. Daí tu ficou ali, né? E nesse meio tempo eu fui estacionar o carro, né? Que Sim. o estacionamento é do lado, né? Aí quando o Renan chegou, eu tava falando com o Papai Noel do shopping. Quando eu chego, a Luana parecia que tava fazendo stories, assim, ó, Daí eu olhei assim, o que a Luana tá fazendo? Porra, tá tendo um filho e tá tirando foto com um cara ali, um senhor ali. É que o senhor, ele foi tão querido, e daí foi engraçado que quando eu olhei pra ele, que todo mundo que eu cheguei, assim, que tinha poucas pessoas, mas tinha umas 5, 6 ali, gato pingado, assim. E todo mundo olhou, assim, com cara, tá tendo filho, né? Tipo, barrigão enorme, com as Andando pernas com a meio perna abertas, aberta, Aí o Renan me deixou ali, daí ele falou, não, quer ir caminhando até lá? Daí eu, não, eu te espero aqui, né? Que eu não queria ir sem ele. Aí nisso eu fiquei no cantinho, e daí esse senhor olhou pra mim e começou a conversar e tirou minha atenção ali pra eu não ficar sozinha, né? Então, daí, só que eu achei, meu Deus, que senhor com cara de Papai Noel. Eu pensei, tu tem uma grande chance de ser Papai Noel. Aí no final ele falou que era Papai Noel do shopping, daí eu achei muito Mas engraçado. como é que ele falou? Tu achou mesmo que ele tinha cara de Papai Noel? Eu Daí achei... tu perguntou? Como é que ele chegou nessa... Sim, eu achei que ele tinha cara de Papai Noel. Mas daí ficou nisso. Aí eu nem sei como que ele falou que ele... Eu acho que ele falou que ele gosta de criança, né? Tipo, que ele mandou um bom parto, alguma coisa assim. E daí ele falou assim que ele gosta de criança, que ele faz o Papai Noel no shopping todo então ano. deve ter sido E ele tava fazendo um exame pra aquele de apneia do sono. Sim. Que tem que dormir no hospital. E a gente não falou muito, mas ele tava falando ele perguntou se eu ia ter bebê e tal, né? Essas coisas. Aí eu falei, não, eu vou tirar uma foto pra marcar que eu vi o Papai Noel antes de entrar na maternidade, né? Que eu achei engraçado, né? Papai Noel, tem criança e tal. Aí por isso, daí bem na hora que eu tava tirando a foto, o Renan chegou e eu tenho a foto E tu do tava papai. assim, né? Tava assim, tipo, tu e o cara deu, pô, o que é isso? É tipo, que eu do falei, nada, não, assim, eu falei, vou que é isso? mandar a foto Às que eu tirei. 6 da manhã, tirando foto com um cara estranho, assim. Daí a gente foi caminhando e daí chegamos lá, né, pra fazer a entrada. E foi bem demorado, porque eles exigem um monte de coisa. Tinha uma pessoa atendendo. Com toda a calma do planeta, né? Sim, foi. Daí ela já falou, não sei que ele não vai poder participar porque não tem que ter o exame do Covid. Que até então era programado dia 8 vai ser a cesárea, dia 7 eu faria o exame do Covid, então estaria tudo certo. Mas como nós chegamos do nada ali, e era pra ser a princípio cesárea ainda até então, né?
Então, tava marcado mais ou menos para as 10 horas, né? Também, Nesse igual a outra, dia, ia né? ser dia 10, É. ia ser às 10 horas da manhã, a princípio, né? Daí ela falou, não, vai ter que fazer o exame. Daí Toina ficou meio braba lá com a mulher e falou, não, porque eu conheço, tem uma lei, não sei o quê, que é obrigado a ter um acompanhante, não importa o que for, mas tem que ter alguém lá. Daí a mulher, não sei nada disso, é regra do hospital, vê isso aí depois, então. Mas não pode. Daí eu falei, tá, vou fazer o exame Covid. Daí ela falou, não, tem um exame do LabMed aqui dentro. Daí eu saí, fui no exame dentro da própria clínica e tava fechado. E dizia lá, aberto das 6h30 até de noite, né? Daí, mas tava fechado. Daí eu olhei, é feriado, não tem como. Daí tinha uma outra mulher do meu lado, ela falou, não, dá pra ir na LabMed que abre do outro lado da rua. Daí nós saímos lá, tava noite ainda, né? E daí a gente foi lá, só que só abria às 7. Daí ficamos esperando até às 7, quando abriu. Daí eu fui fazer o exame do Covid e o cara falou, não, demora 12 horas. Eu falei, não, mas é emergência, eu preciso... meu filho tá pra nascer e tal. Eu falei pra ele, minha mulher tá em trabalho de parto. Daí ele falou, não, então quando é emergência é 6 horas. Daí, porra, imagina, não faz sentido isso tanto tempo. É. Mas é uma questão do exame, eu não sei como é que é exatamente, né? Daí ele falou, não, mas normalmente tá sendo entre 2 e 3 horas. Daí eu, tá, tem que fazer, né? Daí eu fiz o exame, daí eu voltei. Quando eu chego lá, tu não tá mais. É que eu É tava. onde dá a Eu entrada, fiquei, né? eu fiquei lá fazendo a entrada enquanto o Renan foi fazer o exame. E eu fiquei bem pé da vida, porque eu entendo, né, toda a situação do Covid, mas, poxa, não tinha como eu entrar sozinha lá e ter o filho sozinha, porque a gente tinha combinado que ele ia estar junto, né? O Renan queria muito estar junto, presente. E eu também precisava dele presente, então eu fiquei muito nervosa nessa hora. E a moça era, mais ou menos assim, né? Não tava no melhor dia dela. Aí, e demorava muito, toda a papelada demorou muito, assim, a fila foi aumentando ali, o pessoal foi ficando, tinha mais um cara que tava com a mulher em trabalho de parto e a mulher não tinha ninguém pra atender, sabe? Tinha uma que tava esperando dar o horário ainda pra começar, né, a atender. Então foi bem intenso ali. Daí o Renan foi e eu fiquei dando ainda entrada, né, na papelada do hospital com a Unimed, coisa, daí tinha um monte de coisa pra... Antes de eu fazer o exame de Covid, eu tive que assinar um contrato lá ainda, Sim, né? que a gente Mas nem sabe. ela, pode ler, mas tipo, tinha umas 10 páginas, eu vou ler pra... Não Sim. tem, é ridículo, né? Tu nem sabe o que tá escrevendo, nem sei. Tá entregando tua alma pro... Provavelmente. Aí eu comecei a ler, daí começou a dar contração, Renan, lê isso aqui que eu não consigo ler, daí ele, só assina. Aí a gente assinou, e daí depois que o Renan saiu, ela me deu um monte de papelada pra eu escrever, e tipo, um monte de dado que tinha que escrever à mão. Aí eu comecei a ter contração, falei, moça, tu não consegue escrever pra mim? E daí eu só assinei tudo meio tremendo, assim, sabe, com dor, foi terrível, assim, porque daí tava dando as contrações mais separadas, né, tipo, eram separadas, daí ali naquele momento deu a contração, aí depois passou. Daí ela me deixou lá, ela falou, daqui a pouco te chamam pra entrar pra ir pra maternidade, né? Daí eu fiquei lá, e daí o meu celular tava descarregado, porque como era o meu aniversário, eu fiquei usando ele muito pra responder as mensagens e tal, né? Que era um monte de mensagem. E daí eu ficava, aonde eu achava uma tomada, eu ia meio que encaixando a tomada ali pra não ficar sem celular, porque eu tava longe do Renan, né? Daí eu pensei, eu vou entrar, ele vai querer falar comigo e eu tô com pouca bateria. E daí eu fiquei num cantinho ali, daí também todo mundo passava e ficava, tem alguém que vai ganhar bebê, tipo, com essa cara, assim, né? Porque eu tava ali jogada e o Renan, sem querer, na loucura ali, me deixou com as 2 malas, né? Então eu tava com uma mala de rodinha e a mochila, né? Só que naquele estado que eu tava, aquilo tudo tava muito pesado. Daí, quando chamaram pra entrar, veio um cara que parece que é o cara que cuida ali da frente, assim, mas como tava vazio, ele se ofereceu pra me levar até lá na maternidade. Que tava vazio, né? Quando eu entrei também era um corredor vazio, só eu e ele caminhando. É que era feriado, né? Sim, não tinha parto, né, marcado. Então era só parto normal que virou a lua mesmo. Daí acabou que ele foi e nós dois fomos em passos de tartaruga, né? Porque eu tava andando bem devagar e ele foi me acompanhando e conversando também. Quase tirei uma selfie com ele, mas não tirei. Pra marcar um momento. Daí eu falei, nossa, mãe, meu marido não vai estar aqui. Eu fiquei desesperada. Aí ele me deixou lá, porque ele não era enfermeiro, nada, né? Só me deixou lá e falou que as enfermeiras iam me chamar. E daí eu fiquei ali naquele corredor, tentei chamar a enfermeira, mas elas estavam ainda também, acho que tinha 1 ou 2, e aí eu consegui falar com uma, ela falou, aguarda aí que quando der a gente vai dar andamento no teu caso ali, né, tipo, de levar pro quarto e tal.
Aí eu fiquei ali, daí ali começou a ter mais contração, forte, aquele corredor vazio que me deu um desespero. E daí daqui a pouco eu vejo o Renan chegando, assim, nossa, parece que eu vi Deus, assim, tipo, o Renan tá chegando, ele conseguiu. Daí eu fiquei muito feliz, nossa. E eu já tava com bastante dor, né? Ali tu começou a me ajudar. Né? Isso. Só que ali também era... Eu consegui entrar porque era acompanhante, né? Na verdade, a questão de fazer o exame do Covid, pelo que eu entendi, é porque a cesárea é uma cirurgia. Não era uma... Mas se fosse parto normal, não, né? Porque é um... Parto normal tu só tá acompanhando, não é uma cirurgia, né? Acho que foi por isso. Ah, entendi. Essa foi a questão, né? Daí, quando eu cheguei ali, tu tava... Eu lembro que quando eu... Na verdade, eu fiz o exame, daí eu fui lá naquelas mulheres de novo, deu, como é que eu faço pra entrar? Cadê o Luan? Ela, não, tu tem que fazer uma identificação, vai na outra mesa. Aí tu vai na outra mesa, eles imprimiram pra mim, daí eu coloquei no braço aquela fitinha, daí eu entrei e era tudo... Ninguém, assim, ninguém. Daí, porra, como é que eu vou saber onde é que é a maternidade? Daí tu vai olhando as placas, tal. Cheguei lá, daí quando eu vi, só tava um corredorzão e tu no meio do corredor lá, baixado, assim, segurando. Eu cheguei lá pra ver, o que aconteceu e tal. Não, as enfermeiras estão vendo o quarto ainda, né? Aí eu fui procurar elas, né? Daí eu lembro que tinha uma porta lá, acesso restrito a funcionários, uma coisa assim. Daí eu bati lá, assim. Daí a mulher, o que tu quer? Tipo assim, né? Ela tava meio irritada, assim, parecia. Deu, não, só queria saber como é que é o próximo passo aqui da Luana, né? Do quarto e tal. Dela, não, a gente já tá indo ali. Daí eu voltei e fiquei ali contigo, já estão vindo. Daí tu começou a falar pra eu fazer aquela massagem em ti que tu tinha aprendido, né? Isso. Pra reduzir a dor. Daí eu fiquei fazendo ali, não sei quanto tempo passou, mas foi rápido, assim, eu acho. E daí elas levaram a gente pro quarto, né? Daí te deram aquela camisola pra tu botar. Sim, e eu queria Tu se deitou na cama, mas daí tava pior na cama. Começou as contrações bem intensas, né? Naquele momento. Contínuas, assim, foi muito rápido tudo, né? Tudo foi muito rápido, assim. Assim, do ponto que a gente saiu de casa, era umas 6 horas, chegamos... Não, era umas 5h40 ainda, acho. Quando a gente saiu de casa, 5h50. Chegamos ali umas 6h10 no hospital, daí eu fiz o exame às 7h. Eu devo ter chegado ali, era umas 7h30, mais ou menos. Na maternidade, né? Por aí, mais ou menos era. Então eu já tinha passado um tempo ali, quase 2 horas desde que estourou a bolsa, né? Sim. Aí depois desse momento começou a dar muita contração. Eu lembro que eu coloquei a camisola e daí eu acho que... não, eu fiquei com a fralda porque tava saindo, que quando eu saí de casa eu coloquei aquela calcinha fralda, que ajudou bastante pra não molhar o carro inteiro. Porque parece que é uma água que, tipo, como se fosse uma torneira aberta que fica ali vazando, né, a bolsa estourar. Aí eu queria fazer o número 2 porque eu tinha comido muito e daí eu pensava, meu Deus, eu vou entrar em cirurgia e eu sei que tem que estar só com vergonha, né, de se cagar toda no meio da cirurgia. Aí eu, meu Deus, eu preciso fazer o número 2. Mas o médico já tinha falado, não, isso é normal, acontece, não tem problema. Aí, só que eu consegui fazer, daí, só que eu, tipo, sentava no vaso e saía muita água, daí eu, meu Deus, eu tô forçando mais ainda, né? Fiquei com medo. Mas aí veio uma enfermeira e falou que era... Eu acho que era até a doula que veio e falou. Foi ela. Foi a Ana, né? A Ana, que agora eu já conheço a Ana. Eu tinha falado com ela antes, porque eu achava que eu tava na dúvida de ter parto normal, porque eu tava na minha cabeça que eu ia ter parto normal. Aí falei com ela, mas daí as últimas 2 semanas eu quis resolver toda a minha vida, assim, na empresa e tudo mais, né, do meu trabalho. Então, tipo, nem cheguei a ver, daí como a gente acabou dizendo que ia ser cesárea, eu meio que ignorei totalmente a questão de ter doula. E daí, enfim, mas ela tava lá, engraçado, né, a coincidência. E daí, aí ela falou, né, falou do chuveiro também, que realmente alivia o banho de chuveiro, só que o chuveiro era ruim, tipo, não era bom, né, porque, não é que ele era ruim, é que ele era... elétrico mas não era daqueles tipo thermo system que tu tem a regulação fina, né, da temperatura. E o problema era a válvula da água. Se tu virar um pouquinho, era muita água. Se tu virar um pouquinho para a direita, era bem pouca água e ficava muito quente. Então, demorou um pouco para poder regular isso aí, né? E tava frio, porque é inverno. Então, foi bem complicado, né? Tava muito frio, eu lembro que não tinha toalha. é. Daí eu fui buscar toalha e daí eu lembro que falaram, não tem toalha, ainda vai chegar toalha. Porra, não tem toalha nesse hospital, caralho. E eu lá molhada, e eu lá não conseguia sair, né? Eu não conseguia sair do... E nós não tínhamos levado toalha, nós viajamos na nossa mala. Isso nossa, é importante, é bom. Quem for pra maternidade leva uma toalha só por precaução. Leva duas. É bom. Comida e toalha. Muito importante, isso salva vidas.
E fralda pra pessoa, né? Fralda. Ah, vamos falar da tua fralda, cara. Depois a gente Tá fala bom, da vamos falar fralda. depois, então, da fralda. Aí tá. Muito bom também. Daí a gente pegou. E daí eu tava ali na água, e pra sair da água era frio e dor, nossa, terrível. Eu lembro que tu tava se apoiando na cadeira, daí eu lembro que eu começou precisava a sair colocar sangue uma hora. Porque na real o bebê tava empurrando já pra baixo, e eu tava segurando ele, né? Tipo, eu sentia que eu segurava ele. Eu acho que eu podia ter o parto antes, só que no caso a gente não sabia, né? Sim. Nem o médico sabia, porque a gente tinha combinado a cesárea às 10 horas, então tava tudo de boa. Daí ali, o Renan viu que a coisa tava ficando feia, né? Porque começou a sangrar bastante. Daí mandou Caiu foto. uns pedaços de coisa, assim, eu não sei dizer exatamente, mas era uma coisa meio viscosa, assim, daí eu fiquei preocupado. Porra, isso aqui eu nunca vi no filme, né? Essa era todo o meu conhecimento se vem de anos e anos assistindo filmes, então eu me baseei nisso, né? Aí eu olhei, porra, isso aqui não deve ser normal. Vou mandar uma mensagem pro médico, que até então o médico não tinha chego, né? A gente tinha falado com ele às 5 e pouco da manhã e ele ia vir pro hospital também, mas não tava lá ainda. Daí eu mandei mensagem, daí eu tirei uma foto e mandei pra ele, né? Perguntei, isso aqui é normal? Eu não lembro, alguma coisa assim eu perguntei. Daí ele falou, não, isso aí acontece, tô chegando aí, ele botou. É porque na real ele respondeu assim, depois Mas eu não vi. falei pra ti, porque eu não sabia se era normal aquilo ou não, daí eu ainda fiquei pensando, pô, será que tá dando alguma coisa errada, tá sangrando o negócio? Mas não, faz parte. Não, na real, ele falou que isso eu tava dilatando, né? Eu sei que ele escreveu assim, ela deve estar dilatando. Mas como a maioria das mulheres demora mais pra dilatar, ele achou que eu tava de boa, assim, sabe? Sim. Tipo, eu acho isso, né? Aí acaba que quando ele. E daí depois daquilo ali, nossa, foi dor em cima de dor. Sim, E eu daí não a gente sabia. pesquisou no Google ali, formas de amenizar a dor, daí bota um pé numa cadeira, daí fica pressionando as costas, daí se ajoelha e segura em alguma coisa. Sim, uma hora tinha uma posição que era de 4, eu acho que melhor assim, né? Esticada. Mas eu não sei se a gente chegou a fazer isso. Eu cheguei a ficar Na porque eu cama? já tava. Não, no chão eu mesmo, não que eu lembro, tava foi tanta coisa, que rastejando. foi muito rápido isso aí, né? E eu tava rastejando no chão já, daí eu fiquei, daí eu, meu Deus, isso aqui dói muito, daí eu fui porque a frente da cama, da maca ali, que daí tinha um ferro, foi aonde eu me posicionei da melhor maneira, porque eu conseguia botar toda a minha força na mão e os meus joelhos estavam abertos, assim, e ali eu ficava. Mas o que eu mais sentia era que eu tava segurando o bebê mesmo, sabe? Tipo, ele queria descer e eu segurava, e a dor é insuportável, uma dor bem forte. Mas tu não gritou? Não, eu não berrei, não fiz nada. Nada. Tanto que o Renan achou que foi super fácil, assim, na cabeça dele ia ser difícil. Não é que eu achei que foi. Eu percebia que não era fácil, mas a questão é que eu tinha uma expectativa na minha cabeça que ia ser uma gritaria, aquelas respirações tipo, ofegantes, tipo uma coisa assim, que era o que eu via em filmes. E eu não fiz nada disso. E nada disso estava acontecendo, então até então eu tava tranquilo. Pra mim, não, tá beleza, né? Ainda e tá eu bom. tava segurando muito, 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 daí eu só pedia pra ele Mas ficar... eu percebia que tava doendo, né? É que e não... tava se tornando cada vez mais frequente, né? Tava. Eu não conseguia mais levantar do chão, né? Isso, daí quando o médico chegou, tu tava ajoelhada na frente da maca. E tu fazendo a massagem. E eu fazendo a massagem. Eu olhei, ele, chegou o médico, daí eu saí fora. Deixei ele conduzir a situação, né? Agora o problema é teu, hein? Mas o daí Renan ele foi continuou super... fazendo uma massagem em ti e... Daí ele fez tu deitar na maca pra poder medir a dilatação, né? Que daí ele chegou à constatação que tava em 9 a dilatação, né? Sim, porque 10 é o máximo, né? O bebê nasce com 10. Eu não sei se é o máximo. É o máximo. É o máximo, tem certeza? 10 é só realmente o bebê sair, assim, né? Sim. E daí existe uma... A gente tinha visto em consultório, eu já tinha visto com algumas amigas que fizeram parto normal, que tomaram a injeção, né, pra diminuir a dor na hora depois da sexta, né, dilatação. Que já é pesado ir até a sexta dilatação, mas eu acho que da sexta até a 9 foi a pior, assim, foi terrível. E daí tu não sente mais depois do 6, né? Só que daí eu queria né, o que eu mais perguntava pro médico é sobre a minha injeção, porque eu não sabia que eu tava com 9 de dilatação. Que dele, quando ele viu 9, ele falou, olha, a gente talvez, o parto normal é algo que é viável, né? Tipo, tá acontecendo. Daí tu falou, daí a gente ficou meio assim, né? Porque, era pra ser uma cesárea. Daí ele falou, olha, daí tu ficou preocupado com a dor, né? Mas vai doer mais. Ele, não vai doer mais. E esse aqui é o máximo de dor que tu vai ter. Depois disso aqui, não vai ser a mesma dor. Vai doer, né? Claro. Mas não vai ser tanta dor. Daí eu lembro que tu tava no chão olhando pra ele.
mas eu vou ganhar aquela injeção que tu já tinha perguntado no consultório pra ele, né? Sobre a existência de uma injeção que reduz a dor, né? E ele falou que era bem não, mas viável. ainda dá pra... Tu vai aplicar aquela injeção que não sente dor? Daí ele falou, sim. E eu morrendo de dor, né? E daí ele aplicou uma aqui que eu acho que é aquela que reduzia um pouco. Ah, tá. Que daí foi na hora, eu nem senti. Mas se é um medicamento de dor... Normal, assim, normal. Né? Só pra ajudar um pouquinho, assim, mas não ajuda muito, né? Porque é uma dor... A minha mãe sempre falava que é uma dor porque ela teve um parto normal e uma cesárea, né? Aí ela falava, nossa, o parto normal é uma dor que tu esquece, né? Tipo, é a pior dor do mundo, e realmente só que tu vai esquecendo com o tempo. E eu realmente, cada vez, já é a terceira vez que a gente conversa e cada vez eu esqueço mais dessa dor. Eu sei que no mesmo dia, como eu fiz a cesárea... A cesárea não. A gente fez o parto normal às 10 da manhã, ali, que tava ali, né? Que daí ganhou o bebê. Aí eu fiquei aquele dia todo meio pensativa, sabe? Sobre a dor, assim. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Eu fiquei muito assustada com tudo, sabe? Eu acho que isso foi um ponto, assim, que eu fiquei, gente, eu tive um parto normal, sabe? Que é meio anormal, mas acontece. E hoje eu teria um parto normal, porque eu acho que foi ok, assim, eu já tô me sentindo super bem, né? Tô com 20 e poucos dias que o bebê nasceu. E tô bem, né? Assim, me sinto 100%. E daí, mas é uma dor bem difícil, assim, é uma dor como se estivesse quebrando os ossos embaixo, assim. E o bebê parece que tá sempre empurrando pra baixo, né? Então dá essa sensação, assim, de que tu tá... De que tá... É terrível, assim, é uma dor que não passa. E daí quando faz aquela massagem ali, tipo, não é uma massagem, é empurrar com toda a força, né? Ali no cóccix, né? Ali na parte de trás, porque a dor, ela vem de trás, né? Ela ali vem na região da lombar, né? na lombar. Porque a dor, ela vem da parte da lombar, assim, parece que tá quebrando tudo pra frente, sabe? Não é na barriga. A dor vem de trás mesmo. Isso a minha tia tinha falado. A tia Tila tinha falado que a dor vinha de trás. E daí eu tava, a dor vem de trás, a dor vem de trás. E, enfim, foi assim. E como eu fazia treinos de antigamente, né? Com bastante peso e vai aumentando carga e vai aumentando para superar o limite. Então, eu meio que foquei nisso, assim, que eu tinha que colocar toda a minha força para segurar aquela dor, sabe? Então, assim, eu meio que... Eu colocava na minha cabeça que eu era capaz de segurar a dor, que eu era capaz, e cada vez que a dor vinha, eu pensava isso. Uma hora até, quando o Renan foi atrás de enfermeira, que eu falei, Renan, tu vai atrás de enfermeira que eu vou ganhar o bebê aqui. Eu tentei, tipo, berrar, isso aí foi até um problema, né? Que como era feriado... Tinha pouca então gente. Tinha poucas enfermeiras no hospital, né? Então, quando eu saía pra procurar, tu não encontrava ninguém naquele negócio. Era bem ruim, assim, porque daí eu voltava, não encontrei ninguém. Vamos dar mais um tempo, daí eu volto lá. Isso foi difícil. E eu vi também. até elas se falando entre si que, tipo, tinha pouca gente. Talvez estavam em outro local, né? Quando o Caio já tinha nascido e tal, tava aí de vez em quando elas apareciam lá, daí eu vi elas comentando isso. Por causa do feriado, que é um feriado muito importante, né? Então, daí acabou que eu não queria mais que o Renan saísse também, porque cada vez que ele saía, me dava um desespero. Mas eu tentei fazer aquela respiração de cachorrinho, que diz que ajuda bastante, né? Mas o que mais me ajudou foi realmente eu focar a dor mentalmente, assim. Eu pensei, não, eu vou conseguir, essa dor vai passar, e cada vez ela passava. Não que ela passava, né? Mas ela dava. Só que quando o médico chegou, a dor tava contínua, né? Contínua, tanto que pra deitar na cama pra ele ver a dilatação... Quando ele colocou a mão ali pra ver a dilatação, eu nem senti mais a mão dele, assim, tipo, eu falei, ferrou, né? Eu sabia que tava nascendo, eu sabia que ia ser parto normal, sabe? Não tinha não tinha o que fazer, tava... Nem tinha saído o resultado do exame ainda, né? Porque não. Isso era o quê? Quando o médico chegou, devia ser perto de umas 8h30, por aí, mais ou menos. Não, e ninguém me tirava de perto do Renan, eu tinha um desespero se ele não entrasse comigo, eu tava muito... Então, assim, eu sabia que ia ser, e eu acho que no fim, assim, toda a gestação eu meio que achei que eu ia ter parto normal, então, acho que meio que... a gente meio que desistiu depois da conversa com o pediatra aquele dia, né? Que botou um pouquinho de medo, né? Porque tu ia ter muito sofrimento. Como o bebê já estava encaixado há umas semanas, e eu tinha dado uma parada no trabalho, comecei a trabalhar de casa, eu já meio que sabia que podia acontecer, né? A gente tava assim, mas, enfim, mas estava bem decidido que ia ser cesárea, né?
E eu não tinha conhecimento nenhum de parto normal, mas enfim, acho que isso também ajudou no caso. Claro que ter uma doula acho que alivia bastante, porque elas sabem os procedimentos e vão te ajudando na respiração e tal. Acredito que deve ajudar mesmo, né, bastante. Porque depois lá dentro, na parte do parto, eu via que ela me ajudava bastante na parte de, agora tu respira, agora tu descansa, que daí não fica tão sufocante, né. E daí o médico chegou, aí eu queria a injeção, aí não teve injeção. Daí ele foi me carregando, eu acho que ele me carregava na mão, né? Eu acho que eu não conseguia Não, andar vocês sozinha, foram andando né? um do lado do outro, mas ele foi meio que te acompanhando, te conduzindo, assim, Foi me entendeu? conduzindo. Eu Eu sei não me se lembro ele que a dor era segurou na tua tanta. mão, não, porque eu tava do lado da Ana, né? Ah, Indo tá. atrás, assim. Então, eu não sei, mas eu sei que ele Daí tava do meu na lado. verdade, era quase do lado do quarto onde a gente tava. Passava um quarto, dois... Acho que passava 3 quartos, daí entrava numa outra porta, que daí é lá pra onde é o que ocorre os partos, né? É. Daí eu fui pra... Daí o Dr. Marcelo, ele me deu as roupas pra eu me trocar, né? Colocar aquela touquinha, a camisa, a calça e um protetor no sapato também, né? Daí eu fui me trocar, quando eu chego na sala, tu já tava lá deitado. Que daí tu fala como é que foi lá, né? Então, daí no caminho eu ainda fui me abaixando e segurando. Acho que 2 vezes, que a distância não era muito grande, mas eu tava sentindo muita dor. E daí ele ia, me acalmava, foi super legal. Deixou bem aberto também pra gente, né? Se quisesse ter cesárea, poderia ser cesárea. Mas ele falou que mais dor que aquilo que eu tava sentindo não ia ser. Então ele falou, o parto normal é tu que vai fazer o parto normal. Se for a cesárea, vai ser todo o trabalho meu, assim, o trabalho é teu, né? Tu que vai dar a luz pro teu filho, né? E já tá bem andado, assim, né? Tipo, tantas mulheres querem parto normal e nessa agilidade, né? Que foi o meu, que foi muito rápido, assim. Então, a gente foi pra sala, daí ali eu vi que ele foi arrumar algumas coisas e eu não enxergava nada, só enxergava a maca pra ganhar o bebê mesmo, né? Daí a doula tentou trazer uma bola, eu não sei se ela sabia quanto que eu tava de dilatação ou não, mas eu sentei na bola, não consegui ficar, me deu um desespero ali. Aí eu logo fui subindo eu mesmo na maca e subi tudo errado e ali fiquei, eu fiquei o parto inteiro. Ninguém mexe com as minhas pernas daqui, fiquei... Porque, porra, a cadeira tem um encaixe específico de pernas e tu não queria botar a perna lá. Não faz o menor sentido até hoje. Por que não botou a perna no negócio, mano? E eu fiquei de um jeito que ficou ruim mesmo. Ainda bem que o meu marido tem força, porque ele ia ajudando a puxar pra cima. A Ana pegava de um lado e eu de outro, né? Daí tinha um colchonete, um colchãozinho, aqueles de academia parecia, tá? Embaixo de ti, daí a gente pegava naquele colchãozinho e porque eu fazia força, né? Não, mas isso foi quando tu já tava fazendo força pra nascer, né? Mas antes disso, tipo, eu me troquei, daí eu cheguei lá, tu tava deitado na maca, daí o Dr. Marcelo tava na frente, daí tava um ambiente todo calmo, com uma luz baixa. Daí eu pensei, poxa, que legal isso aqui. Um ambiente bem calmo, né? Aí ele pergunta Porque eu tinha, na minha concepção, tudo que eu tava esperando era eu chegar lá, tu gritando, toda suada, sabe? Igual a gente vê, né? Nos lugares. E eu não tinha. Mas é que eu não suo, eu cheguei né? lá, tudo calmo, todo mundo conversando na boa. Daí o médico perguntou, preparou alguma playlist? Daí tu, não preparei nada, não sei o quê. Daí foi lá e colocou uma playlist, né? E eu lembro que tocou Ed Sheeran, uma das músicas, né? Isso Mas foi tudo a playlist do médico, né? Não foi nossa. A gente nem chegou a pensar, eu nem pensava na possibilidade de ter uma musiquinha tocando, assim. A única coisa que a gente queria era filmar, né? Eu até tinha pensado em levar um tripé, alguma coisa, deixar filmando pra ver tudo, mas o hospital não permite. O que eles deixaram foi depois entregar o celular e a enfermeira tirava foto, né? Aí ela fez um videozinho bem curtinho. Senão a gente teria filmado tudo, né? E daí acabou que começou ali a questão do parto, né? A doula ficou do meu lado, me sinalizando como que ia ser. O médico ficou na frente, a anestesista ficou, mas não teve como, né? Eu pedi a injeção pra ela também. Eu falei, me dá a injeção. Daí ela falou, não vai adiantar mais, já foi, não vai... Não vai só gastando. não vai dar tempo, né, de fazer o resultado. Sim. Não tinha o que fazer. E daí, enfim, né? E o Renan, quando ele veio, ficou do meu lado, né? Ficou do meu lado. Eu fiquei do teu lado esquerdo, a Ana ficou do teu lado direito, próximo do teu ombro. Daí na tua perna direita ficou a anestesista. Que tava ajudando porque eu tava torta, né? Porque daí a gente tinha que ficar segurando a tua perna, né? Teu pé.
Tu tava posicionando de uma forma bem ruim, assim. Ficava escorregando ali. Se tu tivesse encaixado com as pernas, É que eu tu tentei, não mas teria, tu não sairia doía do lugar, né? Então mais. ficou tudo errado, né? E eu segurava de um lado, daí eu via que a doula ficava com a mão aqui fazendo assim, tipo, não sei o que. Daí eu Massageando. peguei e comecei a imitar a doula, né? Bom, se ela tá fazendo isso, eu vou fazer também. Vou fazer também. Mas era bem legal. Ela falava, agora tu alivia, calma. Porque daí a dor tava... Como é que se diz? A contração tava menor, né? Sim. Tipo assim, ela dava forte, mas ela ficava uns segundinhos sem, né? Aí o médico falou pra mim... Vinha duas forças, duas, vamos dizer, empurradas assim, né? Pressionadas, vamos dizer. Que tu fazia, tipo, uma, dá um tempinho, duas, daí dá um tempo parado, assim, uns 20, 30 segundos. Daí vinha de novo, mais duas. Era assim que tava o espaçamento, né? Daí eu lembro ainda das enfermeiras falando, tu acha que aqui tá ruim? Meu, tem uma outra ali, tá tinha uma outra mulher, né, que tava desde a meia-noite lá, né? Sim. Em trabalho de parto, imagina, desde a meia-noite. A gente saiu de casa, era 6 da manhã. E já tava meio chato, assim. Sim, já tava ganhando, né, o filho. E eu ainda que não tinha entendido, senão acho que eu tinha ganhado antes, porque ali... Mas tinha que esperar o médico chegar. Não, eu digo, não, ali na sala mesmo, o médico falou assim, até às 10, que tinha um relógio bem na minha frente, assim. Tinha um relógio bem na frente, assim, Bem né? grande. Aí ele falou, até às 10 tu tá com o bebê, o parto aconteceu. Quando eu cheguei na sala, devia ser próximo entre 9h20, por aí, mais ou menos. Foi Que bem eu lembro de ter rapidinho. olhado 9h20, assim. Aí Ele falou, até às 10 ele vai nascer. E ele nasceu 10h10, porque como as contrações ficaram mais espaçadas ali na maca, eu acabei não entendendo direito o que eu tinha que fazer ali, que eu tinha que fazer mais força do que a dor, porque eu acho que não sei se o remédio, aí eu não sei, porque eu não sei se depois da 9 para 10 diminui um pouco a dor, ou se eu deitada ali daquele jeito, sabe? Eu não sei o que reduziu, mas eu tava mais assessorada, quem sabe, não sei. E daí a dor tava mais fácil de controlar por mim, sabe? Então, quando vinha dor, era uma dor forte, mas eu não conseguia empurrar. Tipo, eu tinha que dar um empurrão a mais do que a própria dor, porque a dor, ela serve pra te empurrar, né? Pelo menos é o que eu senti, assim, porque tu tem que empurrar pra algum lugar. Então, por isso que vem aquela dor forte, assim, que é uma de expulsão mesmo, né? E daí, acabou que como eu não tava conseguindo botar, tem que ser uma força contrária, né? Tipo academia, né? E daí eles me deram um lençol, e daí eu fiz, tipo, eu puxava pra um lado e o médico puxava do outro, né? É tipo um cabo de guerra, né? Pra tu ter uma força contrária à força que tu queria ter, né? Então tu puxava o lençol pra ti e em função Assim, disso né? tu empurrava embaixo, né? E ele puxava pro lado dele. Então vocês ficavam meio que fazendo um cabo de guerra, vamos dizer assim. Isso. Então toda vez que tu empurrava, tu puxava aquele negócio. E daí, nesse meio tempo, ele falou, olha, dá pra... Eu vi o cabelinho, hein? Já vi o cabelinho dele aqui. Daí eu fiquei pensando, já viu. Deve ser só pra fazer a tua cabeça, sei lá, pra induzir alguma coisa ali do pato. Olha, ele tá chegando. Porque, sei lá, eu tava meio de lado e eu não vi nada, assim. Daí tem uma hora que eu perguntei pra ele, deu pra ver mesmo? Ele, não, deu sim. Da próxima eu vou te chamar. Deu, então tá. Daí quando passou aquele tempinho, daí tu fez aquelas empurradas, né, que tu dava. Daí olha aqui, ó, daí ele deu uma limpada assim, abriu um pouquinho, daí deu pra ver, daí eu fiquei, dá pra ver mesmo o cabelinho, eu falei pra ti, né? Daí ele queria pegar um espelho, né, pra te mostrar. Daí tu, não quero ver nada, não quero ver nada. Deu, não, mas não é feio, né? Tá bom pra ver. E tu não queria de jeito nenhum. Não, eu falei, eu só quero fazer a força e pronto, que senão eu ia ficar fraca se eu visse. E daí o Renan falou que cada vez que eu empurrava saía um pouco mais, né? Tu viu ali acontecendo. Isso, cada duas empurradas dessa, aparecia um pouquinho mais a cabeça dele, né? Daí quando soltava, voltava um pouquinho, mas toda vez que vinha de novo, ele ia cada vez mais pra frente, né? Até que ele falou que ia chegar uma hora onde tu ia sentir uma queimando ali, né? Uhum. Que daí tu falou que quando chegou nessa hora, eu senti. Deu mais empurradas do que tu tava fazendo, que eram duas, né? Quando eu senti queimar mesmo... Daí eu falei, não, é agora. E daí não sei se essa queimação é rasgando a pele ali naquela região. Deve ser, né? Eu não sei. Mas eu sei que eu senti queimando demais, assim. Daí eu falei, não, é agora eu nunca tenho que ir. E daí eu forcei. E daí o Renan olhou pra mim e achou que eu ia morrer. Tu tava bem roxo, assim. Porque eu tava sem respirar. Eu tava sem respirar, fazendo muito. E o médico pode berrar. E eu não berrava, né? Tipo, eu não berrava, não fazia nada. Não. E daí eu, com muita raiva, assim. Tipo, parecia que eu tava com raiva. Mas nada, né? Eu só queria realmente
né, ter o bebê. E daí, como tinha o cabo de guerra ali, que era o lençol, eu meio que empurrava o lençol pra barriga, assim, né, pra ajudar. Não sei se na minha cabeça tava ajudando. E daí, quando passou, foi, né? Tipo, foi difícil, também dói, mas eu achei que a dor Na hora que a da... cabeça dele tava saindo, acendeu. Eu vi o médico colocou, acho que era um dedo, assim, pra tentar abrir e puxar, né? Daí quando saiu a cabeça dele, ele veio inteiro, assim. Tipo, um negócio saindo, assim. Blá, caiu na mão dele, assim. Foi uma coisa bem rápida, assim. Daí ele pegou já... Daí eu lembro que ele virou ele e falou, esse é o Kai mesmo, né? Que deu pra ver o saco dele gigante, assim. Que era um menino, né? Daí ele pegou, daí já veio a enfermeira, colocou um pano nele, alguma coisa, deu uma secadinha e botou em cima de ti, né? Aham. E eu fiquei com uma cara de Mas o que eu mais tava assustada. pensando, sabe o que era? Que eu lembro que teu irmão falou, não, quando é o momento que tu vê a criança ali, tu sente realmente que tu era pai. Daí eu ficava, daí na minha mente eu tava assim, será que eu vou realmente sentir isso? Será que eu vou realmente sentir isso? Daí quando ele veio, daí eu fiquei, pô, mas eu não tô sentindo nada diferente aqui. Será que eu tenho algum problema? Não sei. Eu não sentia aquele negócio. Daí eu tava mais preocupado com isso. Daí eu lembro que colocou ele e eu fiquei pensando isso. Mas será? Mas eu também, eu Fiquei acho só que com eu aquilo tava... na Eu acho cabeça. que foi tudo Tipo, tava muito... tudo acontecendo e eu tava com aquilo na cabeça, assim. É, que interessante, tu viu? É. Daí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu vi a mãozinha dele assim, daí eu coloquei o dedo assim, fiquei meio, olha só, o que a gente fez aqui? Aham. Ele veio com a unha Daí comprida, veio, né? daí a enfermeira já tá, não era enfermeira, acho que era anestesista com a câmera, né? Que daí ela já pediu a câmera, daí eu fui lá, dei a câmera. Não, acho que antes eu já tinha feito isso logo no início, mostrar pra ela. Daí ela veio tirar foto, daí eu lembro que ainda fui tirar foto e ficava pensando, pô, não, o que eu tô sentindo? Uma coisa assim, que daí o Kai tava em cima de ti, né? Daí eu lembro que tu só tava e não falava nada também, né? É Eu só porque... meio assim, caramba, É, o que foi, eu aconteceu acho aqui? que foi muito maluco pra nós dois, né? Eu não É, sei. Nossa, a gente tem 30 e poucos anos, Renan, e a gente é. não Aí eu consegue. lembro que daí o médico grampeou o cordão umbilical dele e falou, pode ele cortar o cordão. Daí eu pensei na minha cabeça, isso deve ser uma coisa muito fácil de cortar, né? Tipo um papel, alguma coisa. Mas parecia uma borracha, eu não imaginava que era um troço tão duro aquilo lá. Fiquei de cara com isso. Daí eu fui lá, cortei e eu vi a placenta no chão, né? Daí eu perguntei, isso aqui é a placenta? Dele, não, é isso aqui. Daí eu lembro que eu tinha falado de tirar uma foto depois aí, né? É que o Renan queria que eu comesse a placenta, né? Porque ele Quando eu viu vi a aquela notícia do Rodrigo Hilbert e da... Como é que é o nome da mulher Fernanda dele? Lima. A Fernanda Lima. Que foi algumas semanas antes de nascer o Kai, que falou que eles comeram, né? É. Na época. Porque diz que daí tu não tem aquela depressão pós-parto. Daí eu falei, olha, nós vamos ter que comer a placenta aí. É, daí ele tava curioso pra ver essa placenta aí. Daí quando eu vi a placenta, aí ficou de tirar foto, mas depois passou e nem tirei uma foto. Mas elas fizeram aquele papel, né? Que é uma árvore e tal. Bem A árvore legal. genealógica, né? Eu lembro que ela falou, aqui tá a árvore genealógica. Eu fiquei pensando, que árvore genealógica eles estão falando? Mas deve ser o que o pessoal chama, né? Que parece uma árvore genealógica, fica bem legal. É, bem Nós temos legal. que mandar fazer o quadrinho ainda disso. Isso, que é o sangue, né, da placenta, eles encostam e colocaram a assinatura de quem tava lá. Foi bem legal, né? Eu achei bem legal, a equipe bem legal. Não, né? eles foram muito gente boa, assim. Foi bem, Naquele foi bem momento ali foi bem legal. Foi bem emocionante tudo, assim. Eu acho que o antes foi ruim por causa do feriado, né? Então, e foi aí muito foi tudo ruim. muito inesperado, a gente não tava preparado. Não. E eu já tava com fome também aquela hora. Imagina, eu lembro que às vezes quando eu pensava, pô, ainda não comi. Sei lá, vai que eu passo mal, né? Por hipoglicemia, alguma coisa aí, tá louco? Ia Vou cair lá no chão, vão dizer que é porque eu desmaiei. O Renan viu. Não, fome, o Renan viu tudo. E o médico até brincou, né? Falou assim: ixi, perdi meu emprego. Eu lembro que ele falou isso. Brincando. Ele brincou disso, é verdade. Daí eu lembro que depois que o Kai tava ali contigo, daí eu fui olhar e eu lembro que tinha, tipo, parecia uma cachoeira de sangue, assim, saindo de ti. E tu falou que saiu umas coisas escuras também. Sim, mas isso foi antes do Kai sair. Tá. Que tinha, tipo, não sei, água de fezes. Vou falar fezes pra ficar mais bonito aqui. Mas enfim, conjunto, tudo é normal, mas eu gente. vi ele pegando uma agulha lá pra costurar, parecia um anzol assim de pescar peixe. Daí eu lembro que quando ele começou a costurar, daí eu não olhei mais. Que daí veio o pediatra já, pegou o Kai. Ele tentou mamar, mas ele não funcionou também. Não, que até hoje ele é assim, né? Daí eles tiraram ele e levaram pra outra salinha do lado e eu fui junto, né? Daí eu deixei tu ali sendo costurada, que tava tudo certo, né? E fui lá acompanhar ele, né? Daí eu lembro que a enfermeira pediu pra eu ir lá buscar a roupinha dele, daí eu fui até o quarto, tive que ir lá, né? Daí eu peguei a roupinha dele, voltei. E daí ela que foi trocar ele, né?
Sim, daí daí o foi... médico tava fazendo os exames iniciais, ver se ele não tinha nem nada, né, que tivesse que ser conduzido para algum outro tipo de operação, eu imagino. E na Mas estava tudo certo. Daí verdade... pesaram ele, 3,580, né? Isso, 50 50 centímetros. centímetros. Ele era bem E, grandão. a gente fez vários vídeos aqui. A única coisa, quando ele nasceu cabeça pontudinha, né? Parecia um E daí cone eu acho que a isso me cabeça assustou dele. também, quando eles colocaram assim, eu parecia vi. uma mini cabeça de alien. É. Mini alien. Eu olhei Aí, assim, pá, cabeça pontuda. eu acho que isso Daí deixou o a médico gente falou- assustado também, sabe? Eu não sei, quando eles colocaram ele em mim, eu senti, claro, eu fiquei emocionada, mas eu tava assustada com o parto ainda, sabe? E daí não é, tipo, não se sinta mal se você se sentir assim também. Eu acho que é de boa, sabe? Tipo, Mas eu não fiquei preocupado na hora da cabeça, porque eu sei que várias crianças nascem com a cabeça toda torta, né? Quando e é daí parto normal. depois. E o médico logo falou, eu acho que ele viu que a gente tava olhando, ele falou, não, isso aqui é a bolsa, ele falou. Mas isso aqui volta ao normal, ele vai absorver isso aqui. Deu um dia, né? No Não, outro dia, não que deu nós um estávamos dia, no hospital né? ainda, já tava normal a cabeça dele, então... Mas parecia um conezinho, assim, é bem engraçado. Aham. E daí. E também porque o médico tava doendo. Dói um pouco depois que o bebê sai. Eu ainda tava sentindo dor, sabe? Queimando ali, né? Ah, sim. Aí ele falou: vou te dar umas anestesias e vou te dar 3 pontinhos, mas acho que foi mais pontos. Porque eu falei, deu mais ponto, né, doutor? Que eu via que ele não parava mais de fazer. Aí acaba que. Esse é uma questão que um monte de gente pergunta também. Se o médico abre ou não, mas ele falou que não, né? Não, quando a gente perguntou isso, ele falou que eles não fazem mais isso. Agora eu não sei se eles não fazem mais isso ali ou se nenhum médico mais é autorizado a fazer isso. Eu não sei como é que é. Não foi muito... A gente também não perguntou, né? Mas enfim. Mas sei que contigo foi que rasgou na hora que ele tava saindo. Ele não abriu nada por ele, né? Pode acontecer, foi um rasgo sabe? natural, vamos dizer assim. Pode acontecer, mas pode não acontecer de rasgar também, né? No meu caso, rasgou e já tá tudo... 15 dias depois eu tirei os pontos e tá tudo ok, já tá assim. normal, né? Tipo, é tranquilo. E... Assim, fazendo uma análise do que aconteceu, eu acho que foi mais positivo ter nascido antes. Porque a gente não ficou ansioso, né? Imagina se fosse no dia 8, que era uma terça-feira, na segunda-feira tu ir dormir sabendo que no outro dia ia ter que estar no hospital já às 6 e pouco da manhã pra fazer todos os procedimentos. Ia ser terrível aquele dia anterior. Sim. E foi tu ia tudo... ainda tá toda pós-cirurgia. Ainda agora eu acho que eu ainda... Não faz nem um mês, então... Tu ia estar sofrendo bastante, né? Pra fazer as coisas do dia a dia, né? Tanto que quando acabou todo o parto ali, né? As enfermeiras perguntaram se eu podia sair andando, assim, tipo, tá tranquila? Eu, não, tô tranquila. Tipo, não tinha dor nenhuma, assim, sabe? E fiquei no quarto o momento inteiro mais em pé, até o que eu mais senti foi em sentar mesmo, porque eu já tava com hemorroidas antes de ter o bebê, que pode acontecer na gestação, e eu já tenho problema quando eu como comida apimentada, essas coisas. Nesse caso não foi, né? Foi por causa da gestação. E daí com o parto normal isso agravou um pouco mais ainda, não tô 100%. Mas foi o que eu mais senti foi em ficar sentada mesmo, em pé, era tranquilo e deitada também. Sentada que foi problema, né? Mas como é que é aquela almofada de amamentação? É show pra isso. A almofada de amamentação, ela serve pra tudo, menos pra almofada de amamentação, né? Pelo menos pra mim. Então, acho que esse foi o problema maior pós-parto, né? Tipo, foi de sentar mesmo ali, mas o resto eu tava de boa. A questão de amamentação também, que um dia eu posso falar sobre isso, que é bem interessante. Mas, assim, no parto eu faria de novo, eu passaria tudo de novo pra ter esse momento, né, na minha cabeça. E agora a gente deixa registrado aqui. Bom, então só pra finalizar, acho que tu podia dar um recado aí pras futuras mães em relação a o que elas devem se preocupar ou não, hein? Na chegada desse momento, o que tu diz aí pra elas? Eu acho que uma coisa que eu aprendi até com meu marido, né, é que eu sofria muito com antecedência, né, de ficar pensando, antecipação. Ansiedade, né, e essa gestação eu levei bem leve, né, tipo, eu tentei não ficar preocupada, tipo, dava certo, dava, não dava, até a questão do quarto, tudo. A gente meio que foi fazendo tudo, mas eu não ficava preocupada se faltou um detalhe ou não. Ainda falta o enfeite da porta do quarto, eu não fiz ainda e quero fazer. Então, assim, tô bem tranquila. Eu aprendi a ser menos ansiosa. E eu acho que isso ajudou bastante
né? Eu fiquei bem de boa também se era cesárea ou parto normal. Eu não fiquei correndo atrás da informação pra não me deixar tão nervosa. Mas eu acho que independente, talvez seja bom a pessoa ter o acompanhamento de uma doula, né? Pra te conseguir auxiliar. E Pra também quem pensa em parto normal, talvez seja algo bem interessante. É, tem que ter. E principalmente porque elas ajudam na amamentação, que eu acho que é bem difícil. Sim, isso aí a gente sofreu um pouquinho contigo, né? É bem difícil. Como não tinha muita enfermeira, foi bem ruimzinho. Lá, né? No primeiro dia, né? Não é Daí bom. tinha que ficar procurando. Pô, ele tava com fome, ele começava a gritar lá, então não sabia o que fazer, né? Então, eu não sabia direito como ele tinha que encaixar, a gente não tinha lido nada sobre isso, né? Então assim... isso aí teria ajudado um pouquinho. A amamentação é algo que é bem legal tu buscar informação mesmo que ajuda a tu não sentir dor depois, né? E eu acho assim que os 2 partos são muito especiais, né? Tanto a cesárea quanto o parto normal. Então, se tu quer... Às vezes tem mulher que quer muito, né? Um parto, né? Eu quero o parto normal, principalmente, né? Tem mulher que quer muito. Mas se não der, ok também, sabe? Eu acho que o importante é tu ver... Bem, com saúde e tá ali incomodando agora nas madrugadas. As madrugadas são ótimas. Mas qualquer dúvida podem entrar em contato comigo também. Eu tô tirando bastante dúvidas das gravidinhas aí que me perguntam coisas que eu consigo ajudar, né? E é isso. O Dr. Marcelo, a equipe ali, a Ana, que é da Gestamar, eu acho, uma coisa assim. Eu vou deixar o contato deles também, tem no meu Instagram, porque foram super legais, né? Eu gostei, assim. Acho que eu faria tudo de novo do jeito que foi, assim, sabe? Eu acho que foi... E o marido tem que estar junto, né, gente? Façam o marido... O Renan queria muito acompanhar e ele gosta muito de ver tudo, ele é curioso, então foi bom, né? Porque ele olhou tudo porque ele gosta, né? Mas senão ele ficaria mais do meu lado. Não precisa olhar. Não precisa, tu fica ali do lado da tua esposa, né? De passar mal e tal. Então, na verdade, eu era bastante curioso com as coisas e deu tudo certo. Eu queria ver as coisas de perto, né? Ele Mas viu tem gente tudo. que não consegue também, tanto faz isso aí. Cada um é cada um. Eu tenho que contar uma coisa íntima. Qual coisa? Que o Renan acabou fazendo as minhas depilações pra cesárea ou pro parto normal, que eu estava sempre, né, não conseguia mais, que a barriga tava enorme. Aí quando acabou, ele falou, eu acho que a gente já tava no quarto, e daí ele falou assim, nossa, aquela maca é muito boa pra fazer depilação. Aquela maca é boa, ter uma dessa em casa é bem positivo isso. Mas é assim que tem as depiladoras, né, de fora, mas daí com o Covid e tudo, o Renan acabou me ajudando nisso. Sim. E daí acabou que foi muito engraçado, que eu nunca vou esquecer isso. Eu nem lembrava mais disso. Pra tu ver que pra mim não foi tão importante. Eu achei muito engraçado, que eu pensei, nossa, tanta coisa pra lembrar, o Renan pensou na maca. E na luz, né, que era uma luz bem grandona. A luz era boa também. Mas é isso, acabou. Então é isso aí. Então esse aqui é o Blá Blá Talks, a gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai trazer mais pessoas aqui para conversar sobre diversos assuntos, e então fiquem ligados no nosso canal, não esqueçam de assinar o nosso canal e dar o like aqui para fortalecer o nosso canal agora no início, né, que a gente está começando, e acho que é isso aí. Sigam a gente, deixem comentários se vocês quiserem tirar alguma dúvida, e a gente tá aí para isso. Fechou? Fechou. Então tá.